Olá, graça e paz. Você quer ter uma vida muito próspera? Então fique atento a essas 4 dicas que eu vou te dar nesse vídeo. Olá, queridos, olá, queridas, graça e paz. Que Deus abençoe a tua vida. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você 4 dicas para você ter uma vida próspera. Isso mesmo, 4 dicas poderosas para você ativar a prosperidade na sua vida. E fique atento, porque a última dica, ela é essencial para você cumprir as demais dicas. Então fique comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que essa palavra e essas dicas vão fazer total diferença na sua vida. Amém? Então fique comigo até o final. Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É nós termos o poder de escolha nas nossas vidas. Por isso eu creio que nós podemos decidir ser prósperos. Eu creio que nós podemos escolher decisões que vão nos tornar prósperos na nossa vida. Nós temos muito bem o poder de escolha e nós podemos escolher entre a bênção, entre a maldição. Nós podemos escolher entre a saúde, entre a doença. Nós podemos escolher entre ser um vencedor e ser um derrotado, em ser um conquistador e ser um fracassado. Nós podemos escolher em ter uma vida de resultados e uma vida de desculpas. A decisão está em nós. Por isso, com essas dicas, eu creio que você vai conseguir construir uma vida muito próspera. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim, eu vou ler para você: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, você tem o poder de escolha. E hoje eu quero te passar 4 dicas para você ser próspero. E você pode escolher cumprir essas dicas, obedecer também essas dicas e provar do melhor de Deus para a sua vida. E a primeira dica que eu tenho para você nesse vídeo é: dinheiro não é sinônimo de prosperidade, mas propósito é sinônimo de prosperidade. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Veja bem o que a palavra está falando, que ter dinheiro não é errado, mas agora você amar o dinheiro, isso é a raiz de todos os males. Essa é a raiz dos males que entram na sua vida. O dinheiro, ele nunca pode ser uma causa ou um motivo na sua vida, mas o dinheiro tem que ser uma consequência pelo cumprimento do seu propósito em Deus. É você cumprindo o seu propósito, é você cumprindo aquilo que Deus te destinou a fazer, que vai atrair a prosperidade financeira para a tua vida. Veja bem, é o dinheiro que segue o propósito e não o propósito que segue o dinheiro. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para ser prósperos, a primeira dica é entender que dinheiro não é prosperidade, mas o que atrai a prosperidade financeira para a nossa vida é o nosso cumprimento do propósito. O dinheiro segue o propósito. Quando nós estamos alinhados ao propósito de Deus em nossas vidas, nós começamos a prosperar financeiramente. A prosperidade financeira é uma das consequências de nós andarmos na vontade de Deus. É uma das consequências de nós cumprirmos o nosso propósito, de nós cumprirmos o porquê nós estamos aqui na terra. E você precisa entender isso. Portanto, se alinhe ao seu propósito. Se alinhe ao seu propósito que você vai entender o que eu estou falando. Você vai ver as bênçãos financeiras indo até você. Mas você precisa estar alinhado e não amar o dinheiro. O dinheiro não é sinônimo de prosperidade. Mas quando você está alinhado ao propósito de Deus, a prosperidade financeira na tua vida é uma consequência certa que você terá. A bênção financeira com certeza virá sobre ti quando você estiver alinhado ao propósito. Portanto, se alinhe à vontade de Deus e você vai desfrutar de uma prosperidade financeira abundante na sua vida. Segunda dica,
assuma a sua identidade. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Segundo ponto, segunda dica importante para você: assuma a sua identidade. Você precisa entender que você é filho e você é filha de Deus. E nessa passagem nós observamos que Deus nos deu 3 ordens, que é frutificação, multiplicação e domínio. Ou seja, Deus te criou para você dar frutos. Você deve dar frutos como filho e como filha de Deus. Os frutos, a frutificação, a produção de frutos faz parte de alguém que é filho e filha de Deus. E eu tenho uma notícia para você hoje: você é filho e você é filha de Deus. Outro fator que Deus manda a gente fazer é a multiplicação. Ou seja, Deus quer que a gente venha multiplicar. E não apenas multiplicar em relação à família, filhos, mas multiplicar também financeiramente, multiplicar também ministerialmente. Deus quer a multiplicação completa em nossas vidas e você precisa entender isso. Deus te criou para você dar frutos, para você multiplicar. E terceiro, para você dominar. A tua natureza é domínio. Existe domínio na sua natureza. Você nasceu para dominar. E você precisa entender isso. Dê frutos, multiplique e domine. Foi isso que o nosso Pai mandou a gente fazer. Terceira dica, para você ativar a prosperidade na sua vida: respeite o processo. Respeite o processo. No livro de Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Precisamos entender que tudo faz parte de um processo. A borboleta, ela nunca vai aparecer se a lagarta não passar pelo processo chamado casulo. O casulo é o processo que transforma a lagarta em uma borboleta. Portanto, se você quer atingir níveis de prosperidade maior na sua vida, você precisa respeitar o processo que você vai entrar. Você precisa entrar em um processo para atingir um novo nível na sua vida. Quando você quer sair desse patamar e atingir esse patamar, existe um intervalo nesse degrau chamado processo. É o processo que vai te tirar desse degrau e te colocar nesse degrau. É o processo que vai te tirar desse nível e vai te colocar em um nível maior. Portanto, respeite o processo na sua vida. Respeite o processo. José, ele teve que passar por um processo para chegar até o governo do Egito. E o processo de José não foi fácil. E aqui eu quero entregar uma chave poderosa nas tuas mãos. O tamanho do teu processo revela o tamanho do nível que você vai alcançar. Portanto, se o processo tem sido difícil, se o processo tem sido árduo, te prepara, porque o lugar que Deus vai te colocar é um lugar grande, é um lugar alto. Isso aconteceu com José. José foi traído por seus irmãos, foi lançado no fundo de uma cisterna. José foi vendido como escravo ao Egito. José, quando foi hospedado na casa de Potifar, José, ele foi injuriado, falaram coisas que José não tinha feito. A mulher de Potifar tentou acusar José de algo que ele não fez. Então José ainda foi lançado numa prisão. Só que quando Deus viu que José estava respeitando o processo, Deus tirou José da prisão e colocou José como governador do Egito. Veja bem, quando nós estamos alinhados ao processo de Deus para as nossas vidas, é de uma hora para outra que Deus nos promove. Em alguns instantes, José passou de um prisioneiro para um governador. Depois do faraó, José era o homem que mais mandava no Egito. Mas José soube suportar o processo. José soube passar pelo processo. Por isso eu entendo que Deus nos mostra onde vamos chegar, mas Ele nunca nos mostra o processo que passaremos. E isso é muito forte. Deus, Ele te mostra onde você vai chegar,
mas ele não mostra o processo que você vai passar. Você já imaginou se José soubesse o processo que ele ia passar? Você já imaginou se José soubesse que ele seria traído e invejado pelos seus irmãos? Que ele seria vendido como escravo? Se José soubesse que ele seria acusado de algo que ele não fez? Se José soubesse que ele seria um prisioneiro, que ele viveria numa prisão, você acha que José teria aceito? É por isso que Deus nos mostra onde chegaremos, mas não nos mostra por onde passaremos. O nosso papel é perguntar para Deus todos os dias o passo que nós devemos dar naquele dia. O processo pertence a Deus na sua vida. Portanto, sujeite-se ao processo, aceite o processo, porque de uma hora para outra, Deus vai te promover. Se você estiver alinhado ao propósito e ao processo, Deus vai te dar a promoção. Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou em chegar. Deus vai te colocar em posições que você nunca pensou que alcançaria. Mas para isso você precisa respeitar o processo. Você precisa passar pelo processo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, não pense que isso que está acontecendo com você, se você estiver alinhado ao propósito de Deus, não pense que isso que está acontecendo é algo que não está nos planos de Deus. Porque se você estiver no propósito de Deus, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então aceite o processo de Deus na sua vida. Seja forte. Persista, porque logo, logo virá a tua promoção. Amém? Quarta dica. E a dica que é essencial para você cumprir as outras dicas. Sempre fortaleça a sua fé. Sempre fortaleça a sua fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, olha só o que diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é nós esperarmos e termos a certeza que aquilo que nós não vimos e que não chegou ainda, no tempo certo chegará. Isso é a fé. A fé é você saber, você ter a convicção que aquilo que está lá no futuro virá à existência na sua vida. Que aquilo que você ainda não consegue ver virá à existência na sua vida. Isso é a fé. A fé é o combustível. É o combustível que nos move todos os dias. A fé é o nosso alimento diário, que nos dá força para todos os dias levantarmos e cumprirmos o nosso propósito. Você precisa entender isso. Você precisa fortalecer a sua fé. Portanto, todos os dias alimente a sua fé. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós ouvimos a palavra de Deus meditando na Bíblia. A Bíblia é o alimento da nossa fé. E você precisa praticar isso na sua vida. Você precisa se alimentar diariamente da fé que está na palavra de Deus. Um homem muito conhecido, chamado Napoleon Hill. Você já deve ter escutado desse homem. Ele falou: se a minha mente pode imaginar, então eu posso conquistar. Uma coisa que eu quero te falar nesse vídeo aqui: se Deus te mostrou onde você vai chegar, é porque Ele quer te levar até lá. O que Deus te mostrou, Ele vai te dar. E você precisa entender isso. Se Deus permitiu que você visse o lugar onde você vai chegar, é porque Deus quer derramar sobre você todas essas bênçãos. Entenda isso. Erros acontecerão no meio do caminho. Tropeços poderão acontecer, mas agora você precisa ter fé e aprender com os erros. Você não pode usar os erros como um motivo para você desistir. Você não pode usar os erros como um motivo para você ficar paralisado, porque o seu sucesso, ele é medido pelos erros que você supera. Eu vou repetir essa frase. O seu sucesso, ele reflete
os erros que você supera. Então não desista. Se você errou, aprenda com o seu erro para você não errar novamente. Mas levante a sua cabeça. Se levante e continue rompendo em fé. Não desista, porque o que Deus tem para você é grande. Amém? Então, recapitulando as 4 dicas para você ser próspero. Primeira dica: o dinheiro não é sinônimo de prosperidade, mas o propósito atrai a prosperidade para sua vida. Segunda dica: assuma a sua identidade. Você é filho e filha do Senhor. Portanto, você deve multiplicar, frutificar e dominar. Terceira dica: respeite o processo. Deus quer te levar a voos muito altos, mas para você atingir os lugares altos, você precisa passar pelo processo. E quarta dica: fortaleça a sua fé. Aonde Deus te mostrou, Ele vai te levar. E os erros que você supera vão revelar o sucesso que você terá. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus Cristo, que essa palavra possa ter edificado o teu espírito. Se você não curtiu o vídeo ainda, curta o vídeo, deixe sua curtida e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem edificou a tua vida. Então compartilhe com mais pessoas. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no nosso canal. Todos os dias nós temos as nossas orações diárias às 7 horas da manhã. E segunda, quarta-feira, nós temos às 14 horas uma palavra de prosperidade e ativação e também uma palavra de sabedoria para a tua vida. Fique na paz, que Deus te abençoe e que essa palavra tenha gerado frutos em você. No nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima.